Fala galera, beleza? Sou o professor Felipe e hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês a respeito de mecanismos de tratamento para entorse de tornozelo. O que acontece? O mecanismo mais comum de lesão para entorse de tornozelo é o mecanismo de entorse de plantiflexão com inversão, que é o que a gente chama de mecanismo traumático. Por que isso acontece? Toda vez que o nosso tornozelo está fazendo flexão plantar associado com inversão, o que acontece é que o talos ele dá uma desencaixada, a parte mais larga do talos, que é a parte anterior, ela sai da pinça malleolar e a gente tem uma frouxidão então articular. Então a nossa artrocinemática do tornozelo, durante esse movimento de flexão plantar, ela fica muito maior. Isso gera maior mobilidade, mas ao mesmo tempo gera maior instabilidade. Então, toda vez que a gente vai tratar uma entorse de tornozelo, 90% dessas entorses de tornozelo, então, elas acontecem por inversão. Agora, quando a gente pega, então, uma entorse de tornozelo, muita gente é imobilizada, fica um tempo imobilizada e depois vem fazer a fisioterapia. Só que esse tempo de imobilização gera outras restrições, que na verdade são restrições não derivadas da lesão. Então a gente fala que são lesões ou são consequências secundárias. Por quê? O que seria uma consequência primária? A consequência primária seria toda a consequência da lesão derivada diretamente da lesão em si. Então, se ele teve um trauma, uma ruptura ligamentar, um edema, um processo inflamatório, tudo isso então entra como lesão primária. O que seria secundário? Seria todo o processo derivado da imobilização ou do tempo de imobilização. Quanto maior for o tempo de imobilização, pior é para a articulação. Então, quanto mais precoce entrar o tratamento, entrar a reabilitação, mais rápido então vai se dar esse processo então de reabilitação da articulação. Quando a gente pensa no tornozelo, então, o ponto-chave do tratamento do tornozelo, ou um dos pontos-chave do tratamento de reabilitação de tornozelo, então, é a nossa fíbula. Por que isso? Porque a fíbula está diretamente relacionada com o joelho, aqui na região da cabeça da fíbula, não necessariamente com a articulação especificamente do joelho, porque ela fica abaixo da articulação do joelho. Quando a gente pensa em joelho em si, a gente tem duas articulações, a articulação fêmuro-tibial e a articulação fêmuro-patelar. Essas articulações, então, elas são articulações que ficam dentro da mesma cápsula articular e ficam, então, na articulação que a gente chama, então, de complexo do joelho. Agora, quando a gente pensa na cabeça da fíbula, a cabeça da fíbula está localizada mais embaixo, mas ela está diretamente relacionada com os movimentos de rotação do joelho e está muito relacionada, então, com o tornozelo. Por quê? Porque ela vai terminar lá embaixo no nosso maléolo lateral, formando junto com o maléolo medial o que a gente chama de pinça malleolar, onde vai se encaixar o talos. E essa fíbula, ou esse maléolo lateral, lá embaixo, ele vai ser estabilizado por alguns ligamentos. E o principal ligamento, então, relacionado à entorse por inversão de tornozelo, é o nosso ligamento talofibular anterior, ou seja, é o ligamento que fica entre o talos e o maléolo lateral, anteriormente, fica nessa região aqui. Por que ele é o mais relacionado? Porque toda vez que eu faço um movimento de entorse de tornozelo, a minha tendência é estirar esse ligamento. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o teste para ver se houve ou não ruptura do ligamento talofibular anterior, que muita gente às vezes pensa que Felipe, ele teve entorse, então houve ruptura, né? Houve ruptura, como é que a gente vai fazer um teste simples para saber se houve ruptura ou não? O teste é bem simples. Então a gente vai se posicionar aqui, o Lucas vai subir um pouquinho lá na maca pra gente, sobe um pouquinho. Tá, então a gente vai se posicionar aqui e como o ligamento ele fica nessa região e ele está preso, então ele está inserido tanto no maléolo lateral quanto inserido também no talos, o que a gente vai fazer? Eu vou com as duas mãos abraçadas pegar embaixo do tornozelo dele e com essa região da minha mão, então, a gente vai fazer uma pegada anterior aqui no maléolo lateral e eu vou só fazer uma tração aqui, ó, empurrando o maléolo lateral posteriormente. Então a gente vai fazer só esse movimento. Se enquanto eu estiver empurrando o maléolo lateral posteriormente, eu tiver movimento do pé, significa que o meu ligamento está íntegro.
Por que isso? Porque se eu estou empurrando a fíbula para trás e o pé está mexendo, significa que tem alguém puxando esse pé para trás, ou seja, puxando esse pé, então, em eversão. Quem está tracionando o pé em eversão? O ligamento talofibular anterior. Felipe, mas se o ligamento tiver rompido, o que vai acontecer? Eu vou fazer o mesmo teste, vou empurrar essa fíbula para trás e quando eu estiver empurrando a fíbula para trás, o que vai acontecer? Não vai ter nenhum movimento no pé. Então é como se eu estivesse empurrando ou deslocando a fíbula para trás e o pé ficasse parado. Se eu estiver deslocando a fíbula para trás e o pé continuar estático, significa que não existe mais tensão do ligamento talofibular anterior. Ou seja, significa que esse ligamento talofibular anterior ele foi rompido. Isso vai gerar uma instabilidade muito maior para a região do tornozelo. Agora, quando a gente tem um movimento de entorse de tornozelo, uma lesão de entorse de tornozelo, como a lesão é de entorse de tornozelo, ela tem uma tendência de ser em inversão. Qual é a grande tendência? A grande tendência, então, é, se não rompe o ligamento talofibular anterior, a tendência é o ligamento talofibular anterior, se ele não for rompido, é ele puxar ou tracionar esse maléolo lateral anteriormente. E aí o que acontece? Gera uma falha de posicionamento tanto do maléolo lateral quanto da cabeça da fíbula. Então gera uma alteração biomecânica no tornozelo e ao mesmo tempo uma alteração biomecânica no joelho. Felipe, por que alteração biomecânica no joelho? Porque ele tem uma relação direta. Se eu pegar e pego, como eu tenho um osso que ele vem daqui até aqui, se essa parte do osso aqui ela é anteriorizada, consequentemente a cabeça da fíbula vai tender a ser posteriorizada. Então a gente vai ter que ter manobras de posteriorização do maléolo e manobras de anteriorização da cabeça da fíbula. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer então para tratar esse tornozelo. Por que isso? Antes de começar a tratar, a gente tem que reposicionar a articulação. Então a gente vai tratar a parte articular para depois tratar então a parte muscular. Como é que a gente faz isso então? Tanto faz se eu vou começar pelo joelho ou se eu vou começar pelo tornozelo. Mas o importante é que a gente tenha essa abordagem tanto no joelho quanto no tornozelo. Isso é muito importante também, porque muitas pessoas tratam só o local da dor. Ah, então a pessoa teve uma entorse de tornozelo, eu vou tratar o quê? O tornozelo. A pessoa teve uma entorse de joelho, eu vou tratar o quê? O joelho. Mas, na verdade, o tornozelo tem uma relação direta com o joelho, que tem uma relação direta com o quadril. E essa nossa avaliação ela vai ter que ser muito mais global. Então, o que eu vou passar aqui para vocês agora é como tratar esse reposicionamento de maléolo lateral e o reposicionamento, então, da cabeça da fíbula. No maléolo lateral, a gente vai tratar da mesma forma que a gente avaliou, só que a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo. Então a pegada da mão, vou pegar com uma mão aqui, a gente vai entrelaçar os dedos e colocar por baixo do tornozelo dele. Com essa região da mão, então, a gente vai abraçar o maléolo, tá? E eu vou ficar fazendo esse movimento. Só que o movimento que eu vou fazer aqui de reposicionamento para trás, ele não é um movimento que eu vou ter que ficar fazendo necessariamente com o meu braço, senão vai ficar muito cansativo. Então o movimento que a gente trabalha, o terapeuta ele vai trabalhar muito mais com o peitoral maior do que com o próprio braço. Então a gente se posiciona próximo dele e vai ficar fazendo isso aqui, ó, reposicionando, mobilização, mobilização, mobilização. Felipe, a pegada dói? Dói. Dói por quê? Porque eu estou palpando uma extremidade óssea e isso vai gerar um certo incômodo para ele. Mas aí a gente vai ter que diferenciar o que é incômodo do que é dor. Se durante o tratamento ele sentir dor articular, para tudo, tá? Porque às vezes ele ainda está num processo inflamatório agudo. Agora, se durante o tratamento ele sentir o incômodo da pegada, isso é completamente diferente, tá? Então, ó, peguei no maléolo lateral, tracionei o maléolo lateral e aí a gente vai ficar mobilizando posteriormente. Uma outra forma de fazer isso é trabalhar também com a técnica do Mulligan. O Mulligan ele trabalha o reposicionamento articular sustentado. Como que funciona isso? Desce um pouquinho mais. Como é que funciona esse movimento articular sustentado, essa mobilização articular sustentada?
eu vou mobilizar e depois eu vou pedir o mesmo movimento que ele fez, então, quando ele fez o movimento de entorse, né? O mecanismo traumático dele. Ó. Então, eu posiciono o maléolo lateral para trás. Depois, aqui com a minha barriga, eu vou puxar, colocar o pé para baixo. E aí eu vou, sustentando o posicionamento da fíbula, fazer o movimento de inversão. Ó. Então, a gente faz um movimento com o corpo, tá? De inversão e eversão, mas durante todo o movimento de inversão e eversão, essa cabeça da fíbula ela tem que estar reposicionada. O que significa isso? Eu estou reposicionando e sustentando a cabeça da fíbula durante os movimentos normais. Depois, mais ou menos de umas 10 repetições, a gente solta e depois a gente vai fazer então um teste para ver se houve melhora e ganho de arco de movimento ou não nesse tornozelo. Isso é o que a gente faz no tornozelo. Agora, Felipe, beleza, a gente foi lá, mexi no tornozelo, organizei a articulação do tornozelo, só que agora eu preciso mexer também no joelho. Por que eu preciso mexer no joelho? O que foi feito no tornozelo? Todas as manobras que eu fiz no tornozelo, tanto a manobra passiva, o reposicionamento só com mobilização, que eu tentei então deslocar essa cabeça da fíbula posteriormente, quanto a manobra que eu fiz de reposicionamento articular sustentado, o que foi feito? Foi feito então uma posteriorização do maléolo lateral. Porque como eu falei para vocês no começo, na entorse por inversão, eu tenho a tendência de anteriorizar o maléolo lateral. Só que ao mesmo tempo, eu tenho a tendência de posteriorizar a cabeça da fíbula. Então o que acontece? Se eu ajustar só o maléolo lateral, eu vou ter que ajustar também a cabeça da fíbula. Se eu fizer um ajuste só do maléolo lateral sem ajustar a cabeça da fíbula, depois de um tempo, o que vai acontecer? A cabeça da fíbula mal posicionada vai fazer com que esse maléolo lateral, então, ele volte para o mesmo lugar, ou seja, ele anteriorize novamente. Então, se eu vou ter que fazer uma correção, eu tenho que fazer uma correção de tornozelo, uma correção de joelho. Do mesmo jeito que quando a gente faz correções musculares, não adianta corrigir um único músculo, né? Então, se eu tenho um encurtamento de uma cadeia posterior, por exemplo, eu tenho que corrigir panturrilha? Tenho, mas não adianta só corrigir a panturrilha se você não corrige toda a cadeia. Então, se eu tenho que ganhar comprimento de músculo, eu tenho que ganhar comprimento de músculo de toda a cadeia. Se eu ganho comprimento de músculo em um único músculo, o que acontece? Os outros músculos todos, eles acabam tracionando e fazendo com que aquele processo, aquele mecanismo traumático todo volte para o início. Então, se eu trabalho só panturrilha sem trabalhar, ou só gastrocnêmio sem trabalhar o sóleo, um músculo acaba fazendo com que o outro volte para o mesmo mecanismo. É como se eu pegasse e empurrasse num sentido, e aí depois eu libero o Lucas, falo, Lucas, pode voltar a fazer a sua atividade. Quando ele volta a fazer a atividade, o próprio movimento vai reajustando para a posição traumática. Outra coisa que é importante, quanto mais tempo de lesão você tem, maiores são as fixações e mais difíceis de retirarem essas fixações, ou seja, mais difícil de você retirar essa compensação e de você reajustar. Por quê? Porque se eu tenho uma entorse hoje, o que acontece? Esse meu corpo ele vai se adaptando àquele mecanismo de entorse e, consequentemente, então, ele vai criando compensações. Então, o que a gente vai ter que fazer? Tratar todas essas compensações. Se ele teve uma entorse hoje e começou a tratar logo na fase inicial, é muito mais fácil de corrigir, porque ainda não deu tempo de gerar compensação no joelho, de gerar compensação no quadril, gerar compensações à distância. Então, Felipe, quanto tempo vai demorar o tratamento de uma pessoa? Muita gente pergunta no canal, Felipe, com quantas sessões eu vou curar essa pessoa? Não sei. Depende, isso vai de indivíduo para indivíduo, isso vai depender do tempo de lesão, isso vai depender da intensidade da lesão, vai depender da quantidade de estruturas que foi lesionada. A técnica ela é muito eficiente? Muito eficiente. Posso utilizar com qualquer paciente? Posso, desde que não haja dor.
tá? A única dor que vai haver, na verdade, não é uma dor, mas um desconforto durante o tratamento relacionado, então, à pegada que vai estar sendo feita. Tem gente que é mais sensível, tem gente que sente cócegas, isso aí vai variar de pessoa para pessoa, tá? Mas não existe uma regra, vai servir para todo mundo. É um tratamento muito eficiente para tornozelo, mas, né, principalmente para ganho de movimento, então, de inversão, para as entorses de inversão de tornozelo, mas isso aí vai variar de pessoa para pessoa. E agora, para finalizar, então, a gente vai fazer o ajuste, então, da cabeça da fíbula. Como é que a gente faz o ajuste da cabeça da fíbula? Tem duas formas. Eu posso fazer o ajuste da cabeça da fíbula passivo, ou seja, só mobilizando, como eu fiz lá no tornozelo. Então, vou colocar ele nessa posição, em tríplice flexão. Vou fazer uma pegada, então, na cabeça da fíbula. Essa pegada da cabeça da fíbula, então, a gente faz com a mesma região da mão, tá? Palpo atrás da cabeça da fíbula, abraço para não ter que fazer muita força. E a única coisa que eu vou ficar fazendo também é esse movimento, ó, empurrando a cabeça da fíbula para frente, ó. Do mesmo jeito que eu desloquei o maléolo lateral para trás, aqui a gente vai estar deslocando a cabeça da fíbula para frente. Felipe, isso aí é uma técnica passiva, de mobilização passiva. Sim. Vou repetir quantas vezes? Depende. Depende do teu paciente. Você vai repetir até você perceber que a cabeça da fíbula tem mobilidade. Essa cabeça da fíbula que está aqui, ó, ela tem que ser móvel, tá? Então eu vou ter que avaliar de um lado, avaliar do outro. A cabeça da fíbula do Lucas, ela tem mobilidade. Então isso aqui ajuda muito, porque ele não tem nenhuma lesão. Mas tem algumas pessoas que têm lesão, maléolo lateral anteriorizado, cabeça da fíbula posteriorizada e fixa. Então, quando você vai movimentar essa cabeça da fíbula, ela não tem nenhum tipo de movimento, ela está bloqueada. Então, o que você vai ter que fazer? Mobilizar até desbloquear a cabeça da fíbula. Agora, além da mobilização passiva, eu posso ter também a mobilização ativa, do mesmo jeito que eu fiz lá com o tornozelo. No tornozelo, então, eu pude só posicionar e depois trabalhar com o movimento de inversão, trabalhando, então, com a minha barriga, posicionando esse tornozelo lá em inversão. Agora, eu posso estar aqui também, ó, sustentando, pego, faço a pegada, sustento, e depois, ao mesmo tempo que eu estou sustentando, eu peço para ele esticar o joelho. Vamos lá, Lucas, estica o joelho, isso, e volta. Estica e volta. Estica e volta, estica e volta. Importante nessa técnica, quando a gente está fazendo então a técnica então de mobilização, na verdade de estabilização, né, de reposicionamento articular sustentado, é que a pegada não pode se perder. Então, se eu estou fazendo a pegada, durante a pegada, eu não posso perder isso aqui. Então, se eu fiz 2, 3 movimentos, eu percebo que a cabeça da fíbula escapou da minha mão, a gente para tudo, reposiciona e volta a fazer o movimento. Essa é uma das possibilidades de fazer, mas depois eu ainda vou mostrar para vocês num próximo vídeo a possibilidade da gente fazer esse reposicionamento, tanto do tornozelo quanto do joelho, com o paciente em pé fazendo a passada na escadinha, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, que assim vocês vão estar sempre por dentro de tudo que a gente está preparando para vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima.